galera do Deprima TV, eu acabei de falar com o Mauro Betting e você vai conferir toda a entrevista aqui no Deprima TV. Mauro, você que já trabalhou em várias emissoras, a gente percebeu uma evolução até no jornalismo esportivo, de hoje os jornalistas poderem assumir, né, o time que torcem. Você, além de ser um torcedor, você virou uma celebridade. Você pode ver que quantas pessoas vieram prestigiar vocês, muito querido pela torcida. E como que é para você esse lado de celebridade palmeirense? Bom, primeiro, boa noite a todos. Todo mundo que está vendo, todo mundo que está ouvindo, viu a palestra. De fato, eu assumi que eu sou palmeirense. Eu tentava disfarçar um pouco e, na verdade, jamais disfarcei. Porque, sendo filho de quem sou, né, uma bandeira... graças a Deus, do jornalismo econômico e do Palmeiras, que era o meu pai, que tinha até frase no vestiário do Palestra Itália, eu sempre assumi, sempre saí do armário, no bom sentido, claro, com a camisa do Palmeiras, desde que eu trabalho no jornalismo esportivo há 26 anos. Eu era repórter de política no jornal Folha da Tarde, e aí durante a Copa de 90 eu fiz uma coluna que era para durar só a Copa. E quando o Brasil caiu diante da Argentina, aquele gol do Canidia, na grande jogada do Maradona, eu fiz um texto que era o seguinte: o Corinthians, quando ficou na fila de 54 a 77, o Brasil foi tricampeão mundial, né? 58, 62 e 70. Então, o máximo de tempo que o corintiano ficou sem gritar é campeão foi 8 anos. Não pelo Corinthians, mas pela seleção brasileira. E o Palmeiras, em 90, estava desde 18 de agosto de 76 até 1990 sem gritar campeão, e o Brasil também não. Então, eu falava que a fila do palmeirense era maior. E aí, logo com 2 semanas de trabalho, eu me assumi, digamos, publicamente, que eu era palmeirense. Sendo filho de quem era e quem me conhecia, normal, porque eu tenho o direito de ser palmeirense como ser humano e tenho o dever de jornalista de não ser, de não distorcer ou não torcer desbragadamente pelo Palmeiras, trabalhando em rádio, televisão, onde quer que seja. E não é difícil. Eu tenho certeza absoluta que o Ricardo Bueno não era palmeirense, mesmo quando jogava pelo Palmeiras. Tenho certeza absoluta que o Mustafa Contursi muitas vezes parecia não ser presidente do Palmeiras. Treinadores, jogadores, dirigentes, vários, enfim, pareciam jogar contra o Palmeiras, mesmo defendendo as nossas cores. Então, qual o problema do jornalista assumir? O juiz tem um time, né? Normalmente é o contrário, né? Gandula tem um time, dirigente tem time. Por que não o jornalista não tem time? E mais ainda, eu só sou jornalista há 26 anos porque eu sou palmeirense há 49. Então, a coisa mais normal eu assumir, e fico realmente, como você destacou, Karina, muito feliz porque cada vez mais tem gente assumindo, saindo do armário com a sua camisa, e é muito legal, porque a gente pode ser mais cobrado, não tenha dúvida, e eu tenho certeza absoluta que muitos aqui também não têm dúvida. Eu sou muito mais cobrado e exigido pelo torcedor do Palmeiras do que por qualquer outra torcida. Porque o torcedor do Palmeiras quer, e não sem razão e com muita emoção, que eu seja um porta-berro da arquibancada. É normal. Minha mãe, que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, ela me enche o saco quando eu falo bem do Corinthians ou escrevo um livro que tem a ver com o Flamengo, outras coisas. A pessoa física, Mauro Betting, um palmeirense, Mauro Betting, acho o Mauro Betting, jornalista, muitas vezes insuportável, metido a imparcial, quer fazer média, faz texto bonitinho para o centenário do Corinthians, escreve prefácio para livro do São Paulo. Acabei de entregar hoje um prefácio do livro do Vasco, bicampeão. É meu trabalho, né? Eu sou pago para isso. E não sou pago para ser palmeirense, até porque essa paixão não tem preço, como todos nós estamos aqui, né? E é um prazer estar aqui com vocês, porque o que nos une aqui, de fato, é o Palmeiras. E mais, de repente vai sair, vai fazer coisas, a gente vai, como bons palmeirenses, vamos brigar, vamos discutir, mas a coisa mais sensacional é essa. E no momento de tanta intriga política, desse fla-flu da política, e a gente vê as pessoas torcendo partidariamente para um lado ou para o outro, e cada um faz o que bem entender, mas a coisa sensacional do futebol é essa. De repente eu tenho 11 jogadores que eu não gosto, mas esses caras vestem essa camisa, essa camisa, essa camisa. Até as camisas hoje são cada vez diferentes, vários tons de verde na mesma camisa, amarelo, a verde não sei o que, a cinza, o escambau, tem de tudo, mas no fundo tem essa mesma coisa. E a gente tem uma coisa que é muito legal, a gente é Palmeiras e é Palestra. A gente tem 2 nomes e uma mesma emoção. A gente foi Parque Antártica, a gente foi Palestra Itália, a gente é Allianz Parque. É literalmente a aliança do Palestra com o Palmeiras. A gente tem aqui, ó, tem porco, tem periquito, tem espírito de porco, tem alma de periquito. A gente tem 2 nomes, tem 2 mascotes, mas tem uma só paixão. E essa paixão que a gente tanto briga é o que nos faz ser muito mais gente, e é por isso que toda essa gente está aqui. Meu pai teve uma atuação mais específica, até porque ele já era jornalista de economia, eu já me influenciei, o Klein também participou muito do movimento Muda Palmeiras, dentro do que a gente poderia participar, dentro ainda que eu faço, né? Eu vou muito além do que normalmente o jornalista esportivo faz.
E acabou, claro, me expondo, mas até para tentar manter o mínimo de independência e isenção, eu e meu pai nunca aceitamos ser sócios, nem sócios remidos, já nos deram o título, já falaram, não, a gente quer ter uma independência, porque mais importante do que ser sócio é ser palmeirense, né? E agora sócio-torcedor é muito importante em todos os sentidos para ajudar o clube e para ajudar também a gente a arrumar lugar no estádio, além de um clube de vantagens. Mas o mais importante é o que nos leva mesmo, não é, com todo respeito à bocha do Palmeiras, aos periquitos em revista, ao basquete, ao futsal, ao time sub-20, ao Palmeiras B. O que eu quero, eu vou confessar aqui para vocês, eu torço às vezes até contra o time sub-20. Tanto faz que a gente nunca ganhou a Copa São Paulo, até porque a gente ganhou a primeira Supercopa. O Palmeiras não vai ganhar a Copa, vai ganhar a Supercopa lá em 95. O que eu quero é ser campeão do time principal. Então, na boa, se tiver faltando um lateral direito melhor, acaba com o futsal do Palmeiras. É um exagero? É porque a gente é exagerado. Mas, no fundo, eu só torço para o futebol do Palmeiras. Acho que é por conta dos 16 anos sem títulos, mas é por conta daquilo que realmente nos faz. Eu não sou sócio, eu não quero votar em presidente do Palmeiras. Até tenho amigos que são presidentes, o atual, por exemplo, é um caso claro. Eu tenho até um cara que me processou, que foi o Mustafa Contursi, que é presidente do Palmeiras, mas não é que ele me processou, que eu não gosto dele. Eu não gosto é quando ele nos deixa em má situação, né? E isso é muito importante, que eu estou aqui com meu filho, graças a Deus, o caçula, que é o Gabriel, o Luca não pôde vir, que é o mais velho, mas o grande legado que o meu pai me deixou, mais do que tudo, é ser palmeirense. E graças a Deus, os meus filhos seguem, como todos vocês têm, e espero que nenhum tenha a infelicidade de ter filhos que torçam por outros clubes. Como o Ademir da Guia é divino, é uma outra esfera, deixando o Ademir da Guia na divindade, eu vou ficar no terreno entre o divino e o terreno, digamos aí, eu vou ficar com o São Marcos, né? Eu acho que é um cara, também sou suspeito, amigo, escrevi a autobiografia dele, aquela coisa tal, até dinheiro ele nos deu bastante e nós também pudemos dar ao Palmeiras, né? Também com o livro, que eu nunca fui santo, então eu ficaria com o São Marcos. Mas sempre o ídolo é quem está jogando, claro, uns mais, outros menos. E em relação à Copa Rio, é simples, gente. Nunca na história do futebol brasileiro um clube teve a torcida que o Palmeiras teve para ganhar a Copa Rio contra a Juventus. E se fosse o Vasco, seria o Vasco, que era a base da seleção. Se fosse o Corinthians, o campeão paulista, o São Paulo, a Portuguesa, qualquer outro time, teria essa torcida, o Cruzeiro, o Internacional. Era o Brasil 1 ano e 1 semana depois do Maracanaço. Então é claro que a torcida era gigantesca, mais de 100 mil pessoas. Claro que quase 1 milhão de pessoas saíram às ruas de São Paulo e conclamados por presidentes de Corinthians e São Paulo para recepcionar a delegação campeã. Isso você pode discutir se é mundial. Agora você não discute que é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro envolvendo clube e seleção. Você não pode discutir que grandes equipes vieram, eram 8 grandes equipes, nunca um torneio dessa magnitude com 8 equipes, teve grandes equipes como a gente viu. Nunca o Palmeiras teve, ou qualquer outro clube, teve o tamanho de torcida que a gente teve, e teria sido o São Paulo ou qualquer outro. Ganhamos, né, e ganhamos do Vasco na semifinal, ganhamos da Juventus. E é o seguinte, você tem todo o direito para achar que não é um mundial, ponto. Você tem também outros argumentos para dizer que é um mundial. Agora você não discute que é a primeira conquista intercontinental e mais ainda, se a FIFA, que é um cartório, chancelou como mundial, cumpra-se. Então, eu acho que a questão é essa. Agora, se você me perguntar para o pesquisador, historiador, mentira jornalista, é realmente um mundial? É um título mega importante. É um mundial como é de 1960 para cá? Claro que não. Agora, dá para tirar o mérito? Isso jamais. Isso é ignorância ou má fé. Mais uma cobertura do Deprima TV. Se você gostou, curte o nosso vídeo, assine o nosso canal do YouTube e também o nosso site, que é www.deprima.com.br, porque aqui o esporte é diferente.